Oi, oitavo ano, bom dia. Nós começamos essa semana, então, falando sobre as áreas, né, medidas aí, áreas de quadriláteros e triângulos, né? E eu tô aqui no livro de atividades, tá? Na página 28, onde vou reforçar, né? Reforçar alguns conceitos aqui com vocês das definições que nós vimos nas últimas aulas, né? E fazer alguns exercícios ali sobre esta situação. Então, áreas de quadriláteros e triângulos. Também vou fazer uma correção ali da tarefinha que eu tinha pedido para vocês para este final aí da semana, né? Então, vejam só. Na página 28, temos ali as definições, áreas de quadriláteros e triângulos, né? Como nós sabemos já, é fácil calcular a área de algumas figuras planas, né? Como o retângulo, quadrado, onde basta nós multiplicarmos aí a medida dos seus lados, né? Por exemplo, do retângulo basta multiplicar o comprimento e a altura, né? E a do triângulo nós podemos fazer a multiplicação da base vezes a altura dividido por 2, né? Então também ficaria fácil de nós determinarmos isso dividindo a figura, por exemplo. Nós podemos dividir aí uma figura que nós não conhecemos a área, nós podemos dividir em triângulos e assim podemos calcular as suas áreas possíveis, tá? O quadrado é um caso particular de retângulo, né? Onde nós podemos aplicar a mesma regra, né? Lado vezes lado. No caso, como são dois lados iguais, não precisamos chamar de comprimento ou altura, né? Largura ou altura, nós podemos determinar só por lado, porque eles são iguais. Então, lado ao quadrado é a área do quadrado. A do trapézio, nós podemos decompor ele em dois triângulos. Então, também podemos determinar a área do trapézio por A igual a B mais B, onde seria, no caso, B base maior, o B maiúsculo, base menor, o B minúsculo, né? Divididos por 2 vezes o valor da altura desse trapézio, né? O paralelogramo, onde nós temos a mesma questão da área de um retângulo, de base e altura correspondentes, né? Então, é só fazer a multiplicação entre base e altura. E a do losango, que nós podemos fazer envolvendo a área do losango, envolve os valores de suas diagonais, né? Então, você tem aí diagonal maior vezes diagonal menor, divididos por 2. E aí, nós teríamos a área do losango, né? Então, isso nós temos aí na página 28, só para dar uma reforçada no nosso aprendizado, né? Aí nós vamos ali para a página 31, onde vocês já cumpriram aí essa atividade como tarefa, né? Então, aí na página 31, onde nós temos que encontrar, né, a área de algumas figuras. Então, está dizendo ali para nós, observe as informações sobre os polígonos para resolver os problemas propostos em cada um deles. As figuras podem não estar em tamanho real. Então, você pode ter ali a indicação de 5 centímetros, 10 centímetros, mas a figura estar numa proporção menor, né, uma proporção diferente, para poder se enquadrar aí no material, claro, né? Então, a letra A está nos dando um paralelogramo ABCD, onde o segmento AB tem 4 centímetros, né? O segmento AD tem 5 e o segmento CE tem 4 centímetros, onde nós teríamos aí uma possível altura, né? Altura CE, certo? Calcule a área desse paralelogramo. 16 centímetros. Como nós sabemos que é 16 centímetros? É só nós olharmos lá na área que nós acabamos de ver lá, né, na nossa formulazinha, que pode ser identificada por base vezes a altura. Então, é só multiplicarmos ali a base vezes a altura. A base seria o AB, né, aqui embaixo, e a altura seria o CE, que é 4 centímetros também. Então, 4 vezes 4, 16, ok? O
segundo itemzinho ali está dizendo, sabendo que BF é a altura relativa à base, a base AD, né? Determine o valor dessa altura. Então, qual seria a altura deste segmento BF em relação à base AD? Sabemos que a área do paralelogramo é de 16 centímetros quadrados, considerando H como sendo a medida de BF, aqui, né? Considerando a altura que ele nos forneceu, que ele está nos pedindo como altura BF, né? Podemos identificar assim, 16, que foi o valor que nós encontramos de área, é igual a 5 vezes a altura. 5 vezes nós já temos, esse 5 nós já temos ali, né? Então, é só fazer a resolução desta expressão aqui, né? Onde nós encontraremos a altura igual a 3,2 centímetros, tá? 3,2 centímetros, então. Na sequência letra B, nós tínhamos ali um losango para identificar também, sabendo que a área é 24 centímetros quadrados e o comprimento da diagonal menor é o que nós vamos procurar. Então, sabemos que a área é determinada por diagonal maior vezes diagonal menor, divididos por 2, né? Substituindo os valores conhecidos, nós teríamos ali a incógnita, né, em questão a diagonal menor. É só fazer a resolução da expressão e chegaríamos ali à diagonal com 6 centímetros de medida, tá? Lembrando sempre que aqui a resolução ocorre normalmente, né? Você pode dividir o 8 pelo 2 e passar depois multiplicando, ou passar antes também, não faz diferença. Como todo losango é um paralelogramo, podemos calcular sua área considerando a base como sendo o lado DC. Use essa estratégia para encontrar o comprimento da altura AE relativa à base. Então, está ali também a resolução, a área já foi, como é um paralelogramo, né? A área é base vezes altura. Encontramos ali o valor da altura, que seria 4,8 centímetros. E a letra C, aqui, né? A letra C, onde nós temos uma figura, um triângulo ABC, com lados AC e BC igual a 6 centímetros e o AB igual a 6 raiz de 3. Sabendo que a área do triângulo é 9 raiz de 3 centímetros quadrados, determine as alturas relativas. Então, fazendo a nossa resolução aqui, temos o segundo, temos a resolução que ficaria nesse formato aqui, ó, né? A medida da altura relativa do lado AC é 3 raiz de 3. Ou ainda temos aqui que o segundo caso, né, que poderia ser de base AB e altura EC, trocando aí, substituindo os valores, também teremos que a medida do segmento AB é 3 centímetros, tá? Aqui a questão seguinte, aí já no caso da página 32, né? Página 32, então, está dando para nós aqui um quadrado, que é um quadrilátero regular, né? Por ser um quadrado, ele é um quadrilátero regular. Também é chamado de retângulo por ter seus ângulos internos iguais, congruentes de 90 graus, né? Que um losango tem todos os lados congruentes também. Então, por isso, ele é considerado simultaneamente um retângulo e um losango, tá? É um caso especial. Pode-se calcular a área do quadrado usando tanto a fórmula da área do retângulo como a fórmula da área do losango. Com base nessas informações, determine a relação entre o lado do quadrado e sua diagonal, né? Então, a área do quadrado pode ser simplesmente L ao quadrado, né? A área do quadrado a partir da área do losango, nós teríamos diagonal vezes diagonal dividido por 2. Porém, as diagonais do quadrado são iguais, então seria D ao quadrado sobre 2, né? Pois as medidas têm as diagonais têm a mesma medida. Igualando, então, teríamos a seguinte situação: L ao quadrado
é igual a d ao quadrado sobre 2. Né? A área d quadrado sobre a área igual à área do losango, né? E aí, resolvendo essa expressão, nós teríamos isso aqui, ó, d igual a L raiz de 2. A diagonal do quadrado é igual ao valor do seu lado vezes raiz de 2, tá? Essa é a relação aí entre o lado e a sua diagonal. A número 3, calcule a área dos trapézios a seguir, né? Então, trapézio, nós temos base menor, base maior e altura divididos por 2. Só colocar na formulazinha e encontraremos aí. Para a primeira, nós temos 28 metros quadrados. Para a segunda, nós temos 17,5 metros quadrados, né? E para a terceira, nós temos 24 milímetros quadrados, porque aí os valores que nos foram fornecidos foram em milímetros, né? E a letra B, inclusive, são em decímetros, né? Eu falei metros quadrados, mas não são metros. Uma unidade diferente que nos deu aqui, tá? Número 4, aqui também demonstrar que a área do octógono regular ao lado é calculada por A igual a 2 mais 1 raiz de 2 vezes L ao quadrado. Então, para fazer essa demonstração, né? Caso vocês tenham encontrado aí algum problema para fazer, né? Observem que foi feito aí a separação, digamos assim, a decomposição, né, deste octógono em outras figuras para se poder encontrar os valores, tá? E aí fazer a demonstração de que a área é sim igual a 2 mais 1 raiz de 2 vezes L ao quadrado, tá? Então, com a área do trapézio aqui, base média, altura, todos os dados, os itens possíveis aqui foram utilizados para concluir para concluir, no caso, esta demonstração, certo? Então, espero que vocês tenham conseguido, né, fazer essa tarefinha aí, ela estava para vocês finalizarem, né? Façam a correção e aí, na semana que vem, a gente continua nossos conteúdos aí, nossas resoluções, já se aprofundando também para a realização da nossa prova, que se encaminha, ok? Um abraço, então, e bom final de semana. Até mais.